Então, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar o trovadorismo, as variedades linguísticas e o poema. Então, o trovadorismo foi um estilo de época que ocorreu na Idade Média. Então, para ilustrar essa escola literária, nada melhor do que a foto de uma igreja. Essa igreja é chamada de Santo Chapéu. Aqui nós temos 5 questões que vocês vão receber as respostas posteriormente. Então, em que momento histórico é importante ficar gravado na memória de vocês a partir de agora que literatura não se separa de história? Um certo período literário ocorreu em um certo período histórico. Então, o trovadorismo ocorreu na Idade Média. Nós temos aqui, lá no final do segundo parágrafo, as perguntas, em uma época na qual a escrita se restringia a poucos, então pouquíssimas pessoas, possuíam a capacidade, a habilidade de escrever, Poucas pessoas sabiam escrever, sabiam ler. Quem eram essas pessoas? As perguntas, Quem produzia a poesia trovadoresca em Portugal durante os séculos de 12 a 14? Como ela era difundida? Então, quem era o público consumidor? Essas perguntas vão ser respondidas ao longo do vídeo. Aqui nós vamos perceber, e entender que era basicamente na corte, na corte que as cantigas trovadorescas, nós vamos saber logo quais eram os tipos de cantigas que existiam, que elas eram cantadas e executadas, criadas geralmente pelos nobres, eram eles os criadores, mas existia a figura do chamado jogral, que cantava e tocava essas cantigas, com o acompanhamento de outros músicos. Então, esse jogral ele ia de castelo em castelo, de feudo em feudo, que eram as propriedades territoriais da época, transmitia essas canções oralmente. Então, os meios de circulação eram via oral, através da figura do jogral, esse mensageiro aí, digamos assim, das cantigas trovadorescas, E o público consumidor era a nobreza, Então os nobres palacianos aí compunham e eles mesmos eram os espectadores aí das cantigas trovadorescas. Então aqui nós vamos ter a classificação das cantigas trovadorescas em cantigas lírico-amorosas e cantigas satíricas, As lírico-amorosas se dividiam em cantiga de amor e cantiga de amigo. As satíricas se dividiam em cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Vamos ver mais adiante os conceitos de maneira mais detalhada. O que acontece? Poesia para ser cantada. Então essas cantigas recebem o nome de cantigas porque elas eram acompanhadas, a sua leitura, não era uma leitura, propriamente dita. A poesia era cantada, Os poemas eram cantados, daí receberem o nome de cantigas, por meio de instrumentos de corda, sopro, percussão, como viola, alaúde, flauta, adufo, pandeiro, etc. Lá no fim do texto nós temos aí os instrumentos que eram usados para acompanhar a leitura dessas cantigas, Então, o texto também fala da perda, de algumas das perdas de numerosas cantigas, e da maioria das pautas musicais. Então, ainda aqui nesse texto, nós podemos ver que esse crítico literário, Marçal de Moisés, ele fala que é uma coisa interessante, Daí se compreender que o texto sozinho, como o temos hoje, apenas oferece uma incompleta e pálida imagem do que seriam as cantigas quando cantadas ao som do instrumento, ou seja, apoiadas na pauta musical. Então, esse crítico literário, Marçal de Moisés, ele vai ressaltar aí,
e vai nos fazer vislumbrar a beleza dessas cantigas, né? Quando tocadas realmente ao som desses instrumentos musicais. Aqui nós podemos entender como era a concepção de mundo no período medieval. Era uma concepção teocêntrica, com Deus no centro de tudo. Então a igreja tinha um grande poderio, a igreja fazia o próprio papel do Estado, né? A igreja mandava e desmandava, né? Falando grosseiramente aqui. Então, ela tinha uma importância fundamental na vida das pessoas e toda a produção e recepção das artes estava relacionada a ela, a igreja. Então, pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura escrita, né? Então, as manifestações da pintura, da música e da arquitetura eram feitas no espaço da igreja, hein? Ou na parte interna ou na parte externa, né? Onde as representações teatrais elas aconteciam, né? Então, nesse momento que as pessoas iam ter acesso aos textos bíblicos e o contato com a moral cristã. Então, quais eram os temas da linguagem dessas cantigas, né? Temos aqui o amor, o desprezo, a zombaria, a crítica, a ironia e a obscenidade. Então, esses eram os temas que os trovadores, né, utilizavam para compor suas cantigas e os jograis tinham o trabalho de transmiti-las, como eu falei anteriormente, de castelo em castelo, de feudo em feudo. Em seguida você vai ler os 3 textos, uma cantiga de amor, uma de amigo e uma cantiga satírica. Antes de nós lermos os exemplos de cantigas, nós temos aqui um mosaico bizantino na catedral em Sicília, na Itália, né? Cujo título é Cristo como governante do universo, a Virgem e o Menino e Santos. Ela mostra que Cristo, né, de modo frontal, apresentando uma postura rígida e majestosa como um juiz. Hierarquicamente dispostos, abaixo deles estão Maria e o Menino e os santos. Aqui nós vamos fazer a leitura da cantiga de amor. Quantos o amor faz padecer, penas que tenham padecido, querem morrer e eu não duvido que alegremente queiram morrer. Porém, enquanto vos puder ver, vivendo assim eu quero estar, e esperar, esperar. Sei que a sofrer estou condenado, e por vós cegam os olhos meus. Não me acudis, nem vós, nem Deus, mas se sabendo me abandonado, ver-vos, Senhora, me for dado, vivendo assim eu quero estar, e esperar, esperar. Esses que veem tristemente, desamparada a sua paixão, querendo morrer, loucos estão. Minha fortuna não é diferente, porém eu digo constantemente, vivendo assim, eu quero estar e esperar, esperar. Chamarei a atenção aqui ao vocabulário que está aí abaixo da ilustração, com o significado de coita, que é dor, aflição e desgosto, e fortuna, que é destino e fado, mas especificamente a palavra coita era o tema central das cantigas de amor. Existia a vassalagem amorosa, como nós veremos em seguida. Então nós temos no texto 2 uma cantiga de amigo. A bela acordara, a formosa se erguia, lavar seus cabelos, vai na fonte fria, radiante de amores radiante. Formosa se erguia, a bela acordara, lavar seus cabelos, vai na fonte clara, radiante de amores radiante. Lavar seus cabelos, vai na fonte fria, passa seu amigo que muito lhe queria, radiante de amores radiante. Lavar seus cabelos, vai na fonte clara, passa seu amigo que muito a amava, radiante de amores radiante. Passa seu amigo que muito lhe queria, o servo do monte a água volvia, radiante de amores radiante. Passa seu amigo que muito a amava, o servo do monte revolvia a água, radiante de amores radiante. Temos aqui
O significado da palavra amigo nessas cantigas de amigo era namorado. Talvez daí venha o termo amigado, que nós falamos em algumas regiões do Brasil. Amigados são as pessoas que vivem uma vida conjugal, moram juntas, porém não são casados formalmente. Temos aqui João Garcia de Guilhar de Pedro Meogo, né? Temos uma breve biografia deles, mas vamos chamar a atenção para o fato de que ele era um trovador, né? Ou seja, um homem da nobreza que compunha as músicas e as letras das suas cantigas e as executava para o público da corte. As diversas canções, as diversas cantigas de João Garcia deixam entrever um homem excêntrico, otimista, amante da vida e dotado de independência intelectual, pois em várias delas desafia as rígidas normas do amor cortês. Então, nós temos aí as cantigas de amigo, né? Que diferentemente das cantigas de amor, o tema central não vai ser a coita, a vassalagem amorosa, mas sim o amor mais carnal entre um homem e uma mulher. Temos uma atividade com 6 questões, cujas respostas vão ser enviadas posteriormente. Chamemos atenção aqui para esse quadro explicativo no canto inferior direito, os trovadores e o amor cortês. Então, o que é o amor cortês, né? Nós temos 4 pontos aí ao final do texto, né? O amor cortês, né? O amor da corte, né? O amor pela dama da corte, né? Onde os trovadores vão cantar aí suas, digamos, suas angústias, né? Suas devoções aí à dama da corte, né? Que era praticamente inacessível para resumir a história, né? Uma figura altiva, distante, praticamente inacessível, como está descrito aí no final do primeiro parágrafo. Então, o trovador vai ser o vassalo, o servidor, né? Aquele que lhe presta fidelidade e devoção, a mesma que ele presta ao seu senhor feudal, né? Então, nós temos que o amor cortês é uma convenção amorosa nas cantigas de amor galego-portuguesas e se expressa pela presença de determinados elementos. Quais são esses elementos? A absoluta submissão, a vassalagem humilde e paciente, o resguardo da dama a fim de que sua reputação não se abale e o elogio à dama feito por meio de termos abstratos e indeterminados quanto aos traços físicos, né? Formosa, de boa aparência, tá? Que podem aparecer contaminados por qualidades físicas como doce, né? Uma pessoa de siso, etc. Aqui nós temos a cantiga satírica no texto 3. Vocês vão pausar o vídeo, vocês vão fazer a leitura, tá? Tentando captar a sátira, ou seja, a ironia, né? A crítica que se faz aí a certos personagens. Temos 4 questões, a questão 7, a 8, 9 e 10, referente à cantiga satírica lida agora há pouco, por vocês. Eu não li, vocês que leram, vocês pausaram o vídeo para ler. Né? Nós temos o quadro aqui no canto inferior direito, falando um pouco das cantigas satíricas, de escárnio e maldizer. Fala que a diferença entre elas é bem sutil, né? Está basicamente no campo da linguagem, né? Enquanto a cantiga de escárnio vai usar uma linguagem trabalhada, rica em imagens e ambiguidades, a fim de não revelar, né, diretamente a pessoa que está sendo satirizada. As cantigas de maldizer vai usar uma linguagem mais direta, mais agressiva, por vezes obscena, e a pessoa satirizada é geralmente identificada. Então, aqui nós temos um resumo do que são cantigas, né? Das características das cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer. Nas cantigas de amor, o tema central vai ser a vassalagem amorosa, né? O eu lírico é masculino,
A mulher, que é a senhora, é idealizada, distante. A coita amorosa existe, então ela é a aflição do eu lírico, né? Traduzida em lamentos e muitas vezes desejo de morte por não ter seu amor correspondido. O amor cortês é uma convenção amorosa regida por códigos e regras de acordo com os quais o eu lírico aparece na posição de vassalo, de servidor da sua senhora. O tema amoroso é abordado com maior complexidade do que nas cantigas de amigo. O ambiente é o da aristocracia cortesã e não há paralelismos e pode haver refrão. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é feminino. A mulher geralmente é uma jovem e, por meio da caracterização física, tem mais corporalidade do que a mulher presente nas cantigas de amigo. O amor é natural e espontâneo e é a figura feminina que expressa os seus sentimentos, dirigindo-se ao seu amado, o namorado, que é o amigo. O ambiente é popular, do campo, da praia, da vila, com a presença de elementos naturais, como fontes e animais. Pode haver refrão, há paralelismos e forte musicalidade. As cantigas de escárnio, a linguagem é trabalhada, irônica, cheia de ambiguidades e trocadilhos. A pessoa satirizada é, em geral, não identificada, e a crítica volta-se para comportamentos e costumes de personalidades da aristocracia galega e portuguesa, de certos grupos sociais, como clérigos, freiras, judeus, soldadeiras e prostitutas. Nas cantigas de maldizer, a linguagem é pouco trabalhada e pobre em recursos expressivos, é mais direta, mais agressiva e, por vezes, obscena. A pessoa satirizada costuma ser identificada. A crítica tem o mesmo alvo que as cantigas de escárnio, ou seja, os comportamentos e costumes da aristocracia e de determinados grupos sociais, como clérigos, freiras judeus, soldadeiras e prostitutas. E aqui nós encerramos o tema trovadorismo. Estamos aqui a seção Entre Saberes com as seguintes considerações aí do lado esquerdo, tá? Na parte amarela, vocês vão ver uma introdução. Entre os séculos XII e XIV, as cantigas trovadorescas estiveram no centro da vida cultural e das manifestações literárias na área galego-portuguesa, tendo a modalidade mais complexa dessas produções, a cantiga de amor, sido cultivada primeiramente por trovadores provençais. Agora temos algumas perguntas que vão ser respondidas no desenrolar do texto. Como essas cantigas chegaram à nobreza portuguesa? Como se organizava a sociedade nessa época? De que modo essas cantigas refletiam a estrutura social desse período? Que outras áreas se manifestavam então? Para refletir sobre essas questões, leia os textos a seguir, vocês vão fazer essa leitura, tá? Nós temos aí esses dois textos inicialmente, tá? Pausem o vídeo e façam uma leitura, por favor. Então aqui nós temos um texto que fala sobre o renascimento nas cidades, onde a cidade medieval ela vai perder a característica do sagrado, da característica de ser um centro que era comandado pela igreja, ou seja, a característica de povoado comandado pela igreja para se tornar um centro de trocas, né, que permitiu a cultura popular das camadas rurais que ficava encarcerada nos campos, encerrada, né, e a cultura erudita dos clérigos, né, fechada nas escolas, reencontrar-se, né, mesclou a realidade e o imaginário a ponto de implantar em si o teatro e de tornar-se ela própria um teatro, né? No domínio essencial da Idade Média, os edifícios religiosos, né? Ela criou uma arte urbana logo duplamente encarnada em produções sagradas e em produções profanas, a chamada arte gótica, né? Então, essa cidade medieval era um centro ativo de produção econômica e também um centro de intensa produção cultural. Ela o é, em primeiro lugar, porque criou uma função intelectual nova
diferente daquela do mosteiro ou da catedral da Alta Idade Média, baseada na ideia da ciência, difundida por profissionais, por especialistas e dirigida a uma população mais largamente alfabetizada. Aqui nós temos 3 questões sobre a seção Entre Saberes, né? Que vai falar sobre as cantigas líricas, trovadorísticas, né? Perguntar que papel eles desempenharam no comportamento dos jovens da nobreza portuguesa. Vai querer saber como era organizada a sociedade feudal e vai também perguntar que elementos culturais que floresceram com o renascimento das cidades. Respondam e aguardem as respostas. Neste momento falaremos de variedades linguísticas. O que são? Quais são os tipos de variedades? E vamos também refletir se uma variedade vai ser melhor do que a outra. Então aqui nós temos uma canção de Luiz Gonzaga que começa mais ou menos assim. Seu doutor nordestino, tem muita gratidão pelo auxílio do sulista nessa seca do sertão. Mas doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Tá, eu recomendo que vocês escutem essa canção, né, na voz do saudoso Luiz Gonzaga. Procurem aí pelo YouTube e percebam as variedades linguísticas existentes na letra da canção. Aqui nós temos as questões de 1 a 3. Pausem o vídeo, copiem tudo no caderno, respondam e aguardem as correções. Aqui nós temos as questões de 4 a 8 ainda referente à canção Vozes da Seca. Temos um quadro explicativo aí no meio do exercício que vai explicar quem é o seu doutor, que o eu lírico, né, que o eu da canção vai se dirigir lá na letra. Então, percebamos aí que se refere ao presidente Getúlio Vargas, que na época foi chamado de pai dos pobres. Então, pausem o vídeo, façam uma leitura cuidadosa nesse quadro explicativo, tá? E resolvam as questões e esperem pela correção. Aqui nós temos as reflexões sobre a língua, introduzindo o conteúdo de variedades linguísticas, que nos leva a observar a escrita das cantigas que nós lemos, as cantigas de amor, a cantiga de amor que nós lemos de exemplo e a cantiga de amigo. Vocês perceberam que na coluna da esquerda, que não foi lida, né, tinha um texto semelhante ao da direita, né, que foi lido, no entanto com uma linguagem muito arcaica, muito antiga, né? Eu optei por não ler o texto em português arcaico, por se tratar de uma leitura muito cansativa, que vocês iriam sentir isso também. Então, no decorrer do texto que temos aqui, no segundo parágrafo, vamos ver que as variações vão ser de natureza geográfica, histórica, social, entre outras, e elas se devem a diferenças observadas entre os falares dos brasileiros, né? que não possuem uma língua, né? Uma língua falada homogeneamente em todo o país, como está sendo declarado, afirmado lá no primeiro parágrafo. E no último parágrafo aqui nós temos que alterações lexicais, ou seja, no campo do vocabulário, semânticas no campo do significado e sintáticas no campo da construção textual, isto é, quanto ao vocabulário, significados e construções, são comuns e naturais, fazendo parte da evolução de qualquer idioma. Nós temos o conceito sucinto de variação linguística, onde nós temos que variação linguística são os diferentes modos de falar uma língua e são relacionadas à idade do falante, à sua classe social, ao espaço em que ele se encontra e ainda aos objetivos e aos usos específicos que ele faz da língua. Agora eu convido vocês a fazerem uma leitura deste texto, pausem o vídeo e se respondam se uma variedade é melhor que outra.
Temos aqui o primeiro tipo de variação, que é a variação diacrônica. Pausem o vídeo, leiam o trecho do texto, por favor. Então aqui a variação diacrônica, o seu conceito é que é a variação que ocorre através do tempo. Então, assim é possível considerar que o português arcaico ou o galego-português é uma variedade antiga do português atual, certo? Então nós temos a variação diatópica, que é a variação relacionada ao lugar de origem do falante. Então ela vai incluir não apenas a pronúncia, mas também o uso de determinadas palavras, expressões e construções, independentemente de outros fatores, como idade ou escolarização, por exemplo. Então a variação diastrática vai ser relacionada tanto à escolaridade quanto à classe social do falante, sendo que uma é influenciada diretamente pela outra. Já a variação diamésica vai ser aquela que tem relação com o grau de formalidade dos textos. Temos aqui que no segundo parágrafo, né? Em uma palestra, por exemplo, a fala é geralmente mais estruturada do que em uma conversa informal. Por outro lado, um bilhete deixado na porta da geladeira possibilita muito mais flexibilidade nos usos da língua do que o texto de um trabalho escolar. Aqui nós temos algumas considerações sobre a ortografia. Como se faz uma ortografia? Em outras palavras, como se convenciona uma ortografia? Então, a ortografia é um processo, né, de organização e sistematização que as línguas passam, né? Isso aí você pode encontrar no final do primeiro parágrafo aí, né? Então, ela é um componente desses processos, né? Então, ela vai instituir formas de registro menos mutáveis, possibilitando que documentos escritos em uma língua sejam lidos ao longo do tempo. Então, é a partir da língua falada que a escrita vai receber essas influências, né? E, aliás, vai receber as várias influências que uma língua naturalmente vai carregar, né, com seus falantes. E o processo de organização da escrita vai haver oscilações entre as várias construções possíveis, mas vai existir ali uma convenção do registro para que, repetindo, lá no final do segundo parágrafo, os documentos sejam lidos ao longo do tempo. Aqui nós temos uma atividade onde você vai relacionar os textos 1, 2, 3, 4 e 5 com as opções, né? A, B, C, D e E. Aguardem a correção. Temos aqui o conceito de norma padrão, que vai ter a função principal de minimizar as mudanças que ocorrem muito rapidamente na fala, a fim de que os textos escritos não fiquem logo ultrapassados e precisem ser traduzidos com frequência para uma variedade contemporânea aos falantes de cada época. Então temos aqui um conceito bem sucinto, é que a norma padrão vai ser o conjunto de regras pautadas em autores consagrados que impõem uma unidade à língua escrita. Certo? Vamos lendo aí o final do texto. Temos que a opção pelo estudo da norma padrão na escola tem relação com o fato de ela ter grande prestígio social e seu domínio ser importante para uso em diversas situações. Isso não significa, é importante ressaltar aqui, tá, gente, que as variedades da língua que se afastam da norma padrão devam ser consideradas incorretas, ineficientes ou descartáveis. Temos aqui mais uma atividade, aplique o que aprendeu. Você vai ler os textos aí e responder as questões A e B. Claro que você não vai poder discutir com os colegas e professor, em virtude de estarmos em tempo de pandemia, mas façam as suas reflexões individuais. Temos aqui um anúncio publicitário do Skype, lá nos seus primórdios.
Temos aqui 7 questões que vão abordar o anúncio do Skype, que nós acabamos de ver, e outras questões sobre variedades linguísticas. Respondam e esperem a correção. Então aqui nós temos a informação de que o poema, como nós o conhecemos hoje, né, ele só veio passar a existir, a ser classificado como poema no século XX. Então, antes disso, as poesias eram cantadas, como nós vimos nas cantigas trovadorescas. Temos aqui o conceito de verso, que vai ser cada linha do poema. Então, cada linha do poema é chamada de verso. Então, ele vai apresentar unidade rítmica e melódica. Temos aqui a interessante distinção entre poesia e poema, onde poema vai ser a estrutura formal composta de versos, o texto em si é o poema, e a poesia vai ser a estrutura imaterial, como o autor está colocando aí, né? Seriam os sentimentos de que o poeta se vale naquele momento para compor poesia na forma de poema. Então, o poema é o produto final, digamos assim, da poesia. Aqui nós temos o conceito de estrofe como a parte do poema, certo? Como uma parte do poema, aliás, constituída por um agrupamento de versos. Então, as estrofes, elas podem receber nomes. As estrofes de um verso são o monóstico, 2 versos, o dístico, 3 versos, o terceto, 4 versos, quarteto ou quadra, 5 versos, a quintilha, 6 versos, sextilha, septilha, oitava, nona, décima, e mais de 10 versos, a estrofe vai ser chamada de estrofe irregular. Então aqui a métrica vai implicar na separação em sílabas poéticas, que vai ser diferente da divisão silábica gramatical. Temos aí lá no final do segundo parágrafo uma explicação que as vogais átonas, ou seja, aquelas que são pronunciadas com menos intensidade, normalmente vão se juntar em uma única sílaba, e a contagem das sílabas em cada verso vai até a última sílaba tônica. As demais sílabas, se houver, devem ser desprezadas. Então, um verso pode ter, por exemplo, 10 sílabas gramaticais e somente 9 sílabas poéticas. Então vamos comparar aqui a divisão gramatical com a divisão silábica poética desses versos. A bela acorda, então vai ter 5 sílabas poéticas. Observe a explicação abaixo, você vai notar que a divisão silábica, do poética do primeiro verso, a vogal A inicial de acorda é átona. Então ela vai se juntar com as sílabas, vai se fundir, como está explicado aí, né? Vai ocorrer uma fusão fonética, tá, gente? Entre as sílabas Lá e A, que dessa forma equivalem a uma única sílaba poética. Então, nesse mesmo verso, a contagem vai até a última sílaba tônica, ou seja, a sílaba dá, em acordar. Se essa sílaba fosse átona, como nós vimos anteriormente, ela seria desprezada. Tranquilo? Então, dependendo do número de sílabas poéticas, os versos vão receber as denominações de monossílabo, dissílabo, trissílabo, a redondilha, hexassílabos, redondilha maior ou heptassílabo, octossílabo, eneassílabo, decassílabo, endecassílabo e os versos alexandrinos. Então, aqui nós vamos ver que nem todo poema vai utilizar a métrica.
Então existe a figura dos versos livres, né? Onde não vai haver a regularidade métrica. Então, o Mário Quintana, por exemplo, ele compôs esse poema chamado O Adolescente, que não vai ter regularidade quanto ao número, nem quanto à métrica, nem quanto ao número de versos de cada estrofe. Então, aqui nós temos o recurso do ritmo, onde a acentuação, essa acentuação não precisa ser gráfica, tá, gente? A acentuação, as palavras mais acentuadas são as palavras pronunciadas com maior intensidade. Então, esse ritmo vai ser construído a partir da escolha dos termos, né? Essa é uma construção, um poema é uma construção feita por pessoas habilidosas aí, né? Na arte de escrever, né? Então, os poetas, eles construíam poemas, tecnicamente falando, bem elaborados, com um ritmo, respeitando-se a mesma sílaba para sílabas mais fortes, isso em cada verso, né? E a mesma sílaba para sílabas mais fracas também. Então aqui nós temos algumas explicações sobre rima. Então nós vamos entender aqui que existem rimas externas, chamadas de externas, onde a rima vai ocorrer entre as palavras no final dos versos. Então essa é a rima mais comum. E pode também existir a rima interna, no interior dos versos. Aqui nós temos mais dois recursos sonoros. Temos a aliteração, que é a repetição de um mesmo fonema consonantal. Quando se fala de fonema, a gente fala de som, tá? Ou de fonemas de sons aproximados. Temos o exemplo aí, ambos do Caetano Veloso, dois exemplos. Acho que a chuva ajuda a gente. Então, chuva e acho tem sons aproximados. Então, é um exemplo de aliteração. Temos também a assonância, que é a repetição de um mesmo fonema vocálico. A gente se embala, embora, embola, também do Caetano Veloso, vai ser um exemplo de assonância, que é a repetição do fonema vocálico com vogais. E a aliteração vai ser a repetição do fonema consonantal. Aqui nós temos mais atividades. Temos um texto, Cais Matutino, que é um poema de Ribeiro Couto. Temos aí 3 questões para vocês se deliciarem, responderem e esperarem a correção. Temos aqui 3 questões que abordam o assunto estudado, poema, sonoridade, ritmo. Tá, gente? Criem um poema aí com um desses assuntos, né? Ou outro tema que você escolher. Tá bom? Faça uma leitura do texto aí sobre o Mar de Vigo, tá bom? E vamos fazer a atividade e esperar a correção. Aqui nesta seção de exercícios, nessas 2 questões, o final da questão 3 vai lhe convidar para você escrever, para você produzir uma cantiga de amor ou de amigo para ser cantada em um sarau, né? Como nós não temos esse sarau programado, nós estamos em tempo de pandemia, vocês vão fazer essa cantiga de amor ou de amigo de maneira virtual aí, né? Façam aí grupos de 3 pessoas, produzam uma cantiga de amor, cantiga de amigo, né? E postem no grupo da turma, tá bom? Para que nós possamos socializar. E na quarta questão nós temos aí a definição de um haikai, que é um poema simples, né? Que é uma estrofe de 3 versos apenas, né? Que vai expressar com simplicidade um certo tema, tá? Então você também é convidado a fazer esse haikai individualmente, faça individualmente e poste também no grupo da turma sobre um desses temas ou outro de sua preferência. Bom trabalho!